poderosamente, em nome de Jesus, amém. Diácono Samuel. Amém. Quero mais uma vez saudar os amados vizinhos e a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Estamos muito alegres porque estamos na presença do Senhor, amém? E a alegria do Senhor é a nossa força. Como já foi dito aqui, Deus usou cada um que veio aqui na frente, que se não fosse Jesus, o sacrifício dele, nós não estaríamos aqui, amém? Não somente nós, mas todos os seres humanos, né? Até você que ainda não tomou a decisão de servir a Jesus, você tem consciência de que se não for o amor de Deus, você não estaria aí vivo, amém? Não estaria com a tua família nesse momento. Isso tudo é obra da graça de Deus, amém? A terra está cheia da sua bondade, a terra está cheia do seu amor, da sua misericórdia, amém? Quero ler aqui em Romanos, cartas de Paulo aos Romanos. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar, como já foi compartilhado aqui pelo pastor Elia, missionária Sinara, pelo Jorge Arthur, Samuel. Deus ele usa, irmão. Se você der lugar, ele vai usar, amém? Se você der lugar para Deus, ele vai usar. Mas se você também der lugar para o diabo, a palavra de Deus diz: não dê lugar ao diabo. Nós somos filhos de Deus para que possamos levar o Espírito Santo, né? Que é o dom maior de Deus em nossa vida, amém? Lá em Romanos capítulo 3, a partir do verso 21 a 30, diz assim a palavra do Senhor: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluído. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, se o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, é porventura Deus somente dos judeus? Não, ou é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, amém? E a palavra do Senhor, dita pelo apóstolo Paulo, a qual foi um homem muito sábio, né? Nós conhecemos um pouco na Bíblia a história um pouco de Saulo de Tarso, a qual Deus, né, parou ele no meio do caminho de Damasco. Sabemos da história dele, que ele perseguia os cristãos, mas Deus, ele foi lá e parou ele, cegou ele, e ele caiu no chão. E dali em diante Deus começou uma grande obra, a qual fez na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem separado por Deus, como os apóstolos todos, mas o apóstolo Paulo foi separado para pregar ao gentio. E se a palavra, as cartas de Paulo chega em nossas mãos nos dias de hoje, como nos séculos passados, é por causa desse homem, que ele abraçou a fé. Ele foi um homem que sofreu pela obra de Deus. Depois do Senhor Jesus Cristo, Paulo foi o homem que mais sofreu pelo Evangelho, amém? Ele deixa escrito aqui para nós, nesse Evangelho tão maravilhoso que é do Senhor Jesus, a qual diz aqui nessa primeira etapa, a qual eu acabei de ler, que Deus, ele nos justifica pela fé.
Porque para Deus não tem acepção de pessoa, não tem distinção para Deus. Se todos chegarem a Ele, através da fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai encontrar perdão dos seus pecados, amém? Porque Ele não faz acepção de pessoa. O nosso Deus não olha a aparência, o nosso Deus não olha o status, não olha a tua conta bancária, não olha o carro que você tem, a casa, né? Deus, Ele olha o seu coração. E Deus, Ele procura aqueles que querem o adorar, aqueles que querem o servir. E Paulo começa aqui, nessa palavra aqui de cartas a Paulo, aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21 até 30, se você puder olhar. Nós vemos aqui que Deus não faz acepção de pessoa. Só que a palavra de Deus nos revela, lá em Gênesis, que por causa da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. E por causa do pecado ter entrado no mundo, entrou também a morte. E todos são participantes da morte. Porque Paulo diz nas suas cartas que todos pecaram e todos foram destituídos da sua glória e todos carecem da sua misericórdia. O apóstolo Paulo deixa bem claro que todos pecaram, todos estão incluídos, estão debaixo do pecado. E para nós só temos uma salvação, queira você ou não, queira eu ou não. A única salvação que eu tenho para a minha alma é se eu me entregar ao Senhor Jesus. Se eu morrer sem confessar Jesus Cristo, meu libertador, meu Senhor, meu Salvador, eu corro um risco, você corre um risco muito sério de você passar a eternidade no inferno. Isso é muito triste, porque Deus, Ele nos dá a saída, Deus nos dá a salvação por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis, que quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, Deus dá uma ordem para Adão, que se encontra lá em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, que diz assim, ó: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus o criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. E pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim dali, e se dividia, repartindo-se em 4 braços. E no versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E lá em Gênesis, você pode estar lendo na sua casa com calma, a partir do capítulo 2, e eu li do verso 4 em diante, fala que Deus criou todas as coisas, tudo que você pode ver, contemplar, por trás disso tudo, tem Deus. Deus criou o sol, criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou as árvores, criou as plantas, os répteis, os animais silvestres. E por último, Ele coroou a terra, sabe com o quê? Com a sua criação. E lá no princípio do Gênesis, fala que Deus colocou o homem no jardim do Éden. E ali deu uma ordem para ele, falou assim, ó: de todas as árvores você poderá comer, menos aquela ali,
que é do conhecimento do bem e do mal, porque se um dia você comer, você morrerá. E foi o que aconteceu. Estava tudo indo bem no jardim do Éden. Adão lavrava a terra, ele não suava, não criava calo nas mãos, não fadigava. E Deus tinha um plano perfeito para mim e para você. Só que o homem, na sua arrogância, na sua ignorância, na sua prepotência, na sua falta de humildade, de reconhecer o Criador, ele quebrou esse único mandamento. O mandamento era só um: não comer aquela fruta, não comer aquela árvore que era proibida por Deus. Ele falou: poderás comer de todas as árvores, menos essa. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E foi o que aconteceu. O homem foi lá e comeu da árvore proibida. O mandamento era só um. Talvez você possa falar: mas o que eu tenho a ver com isso? Foi Adão que comeu. Eu não tenho culpa de nada. É verdade, você não tem culpa de nada, eu não tenho culpa de nada. Mas o pecado entrou por causa de Adão, e Adão é o pai da humanidade, e a Eva a mãe. E por causa disso, diz aqui no mesmo livro de Gênesis, lá em Gênesis capítulo 3, e diz assim, 3:18: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora, de quem lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-o ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem todos os animais domésticos, aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando seus dois uma só carne. Você vê que Deus, ele cria a instituição. A instituição não foi criada pelo homem, a instituição foi criada pelo Criador. Quem criou a família foi Deus. Deus criou o homem, e da costela do homem, como diz a palavra, Deus deu um sono profundo a Adão, e tirou uma das costelas, e dali fez a mulher, a auxiliadora. Deus tinha um plano maravilhoso para a minha vida e para a tua vida no jardim do Éden. Só que nós somos espertos nisso, e fazer o que é errado. A humanidade anda na contramão de Deus. Tudo que você pode ver que desagrada a Deus, o homem ele faz. O homem anda na contramão de Deus. Deus ele fala não, o homem fala sim. Deus fala sim, o homem fala não. Nós se rebelamos contra Deus através do pecado. Por causa de um homem, Adão, por causa da desobediência dele, entrou o pecado. E por causa do pecado, todos os males que nós vemos na face da terra, toda doença, tudo aquilo que traz sofrimento, a terra se tornou maldita por causa do homem. E Deus, ele quer fazer tudo novo. E diz aqui em Gênesis
capítulo 3, versículo 8, ou 17 e 20. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por causa, e fadigas obterás dela o sustento, e durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois ela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E Deus, ele vem com uma sentença, porque nosso Deus, ele é um Deus santo. Quem poderá habitar diante do Todo-Poderoso? Porque terrível é a sua santidade. A palavra de Deus diz que ninguém pode contemplar Deus, porque senão morre. E Deus dá sentença ao homem: tu vai trabalhar agora, vai fadigar, vai produzir calos nas suas mãos, com dores você se sustentará, ganhará o seu pão, e a sua mulher dará luz com dores. E fez o Senhor Deus vestimenta, e deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estende a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Para que nós não viéssemos morrer eternamente, Deus expulsou o homem do jardim do Éden, porque se deixasse a gente ali, representado pelo nosso pai Adão e nossa mãe Eva, nós ia comermos. E o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, senão o nosso pecado seria eternamente. E não poderia Deus executar o plano dele, como ele executou através de Jesus. Então daí em diante, Deus expulsa Adão dali, expulsa Eva do paraíso. E aquele plano que Deus tinha, maravilhoso, da gente morar com ele, na presença dele, não fadigar, não sentir dor, não suar quando trabalhasse. Deus tinha um plano, e o homem atrapalhou esse plano de Deus. No versículo 8 do capítulo 3 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Deus falando com Adão. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, eu comi. Disse o Senhor Deus: a mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita entre todos os animais domésticos, és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias de tua vida. Você vê que quando Deus chega na virada do dia, no jardim do Éden, porque era de costume do Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, glória a Deus, aleluia, era costume de Deus vir na virada do dia, para encontrar o seu filho Adão. Só que nesse dia, quando Deus vai ao jardim do Éden, e chama Adão, Adão se esconde. Por quê? Por que Adão se esconde? Porque ele comeu da árvore proibida. E Deus fala para ele: por que tu estás se escondendo de mim, Adão? Porque eu estou nu. Quem disse que tu está nu?
porque eu comi do fruto da mulher que tu me deste. E Adão começa a culpar a sua mulher, e a mulher culpa a serpente, e daí em diante, de lá para cá, todos nós temos as nossas desculpas. Todos nós culpamos alguém, culpamos a Deus, culpamos o governo, culpamos a sociedade, culpamos as pessoas pelas nossas lutas, pelas nossas mazelas, pelas nossas misérias. Mas o único culpado disso tudo é o homem. O homem é culpado disso tudo. Toda a desgraça que está acontecendo na face da terra, os únicos culpados disso tudo somos nós. E nós queremos dar um jeitinho de acharmos que não temos culpa, mas temos culpa. Somos culpados. E nada que eu faça, e nada que você venha fazer, vai tirar essa verdade. Porque o homem se tornou culpado, porque ele comeu do fruto da árvore que não era para ter comido. E dali em diante, Deus expulsa Adão, expulsa Eva, e põe uma espada flamejante diante do jardim do Éden, e coloca os anjos do céu para tomar conta. Esse era o primeiro plano de Deus. Mas como o nosso Deus, ele não é pego de surpresa, porque Deus não é igual ao homem. Os pensamentos de Deus estão mais elevados, estão mais acima. Ele diz na sua palavra lá em Jeremias: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz, para dar a cada um conforme esperai-vos. E Deus, por conhecer o homem e saber que o homem ia errar, que o homem ia falhar nesse primeiro plano, Deus já tinha nas suas mãos o segundo plano. E o segundo plano de Deus é maravilhoso, porque lá em Gênesis mesmo, aonde nós lemos, no versículo 15 diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia. Como foi lido aqui pelo pastor Elias, Jesus já estava no plano de Deus. Jesus sempre esteve no plano de Deus, porque ele sabia que o homem ia falhar, o homem ia pecar. É mais ou menos assim. Você tem seus filhos, e o pai, a mãe, ele tem aquele carinho pelos filhos. Eu vou lutar para que meu filho tenha uma boa educação, coloque ele numa boa escola, eu quero ver ele fazendo uma faculdade, trabalhando, mas eu vou fazer umas economias para ele, sem ele saber. Porque se lá na frente ele tiver alguma dificuldade, o papai vai lá e ajuda a comprar um terreno, ajuda com a mão de obra, com material e etc. Foi isso que Deus fez. Deus, ele sabia que nós íamos falhar. Aí ele vai e faz a promessa no versículo 15 do capítulo 3: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já tinha um plano, que era enviar Jesus, enviar o Salvador a este mundo. Ele tinha esse plano. Deus é onisciente, ele é onipresente, onipotente. Os atributos de Deus: ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele está aqui conosco, mas também está na eternidade. E lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio
de quem recebemos agora a reconciliação. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Por isso o tema da minha mensagem dessa tarde é esse aqui, ó. Desde então, o homem precisa de um Salvador para ser justo diante de Deus. Eu e você não podemos mais contemplar a Deus por causa do pecado do homem. Como eu li nessa narrativa de Adão, a qual ele peca lá no jardim do Éden, e lá ele foi expulso do jardim por causa do fruto, por causa da árvore a qual Deus deu a ordem para ele não comer, e ele comeu. O homem saiu da presença de Deus, o pecado entrou no mundo, a terra se tornou maldita, e todos os dias nós vemos essa desgraça acontecendo. É triste ver, irmão, lá no Rio Grande do Sul, a chuva está tomando conta do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que orar. Nós podemos ver que isso é a terra que se tornou maldita, é o pecado do homem, e o homem tenta se justificar, mas não tem justificativa. A nossa única justificativa é a gente receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E diz aqui, Romanos 4, 25: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Jesus nos dá uma saída. É através de Jesus que nós podemos obter a salvação, para que possamos entrar de novo no plano da salvação, para que nós possamos um dia morar nas mansões celestiais com Deus, com o seu Filho e com o Espírito Santo e com os santos anjos. Só tem um meio, só tem uma forma, não tem outros caminhos. João fala, Jesus dizendo: eu sou o único caminho. João 14, 6: a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus, aleluia. Você só pode chegar ao Pai através da pessoa e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Ele, você não pode chegar a Deus. Muitas das vezes damos mais vazão às religiões, às denominações, levantamos as placas da nossa igreja, mas não defendemos e levantamos a bandeira que é Jesus, justiça nossa. É Jesus que salva. O homem não pode salvar, a religião nos salva, o padre nos salva, o pastor nos salva, o diácono nos salva, a missionária nos salva, o missionário nos salva, mulher nos salva, homem nos salva. Quem salva é Jesus. Se você morrer sem confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você corre o risco de passar a eternidade no inferno. A palavra é dura, mas é a verdade para mim e para você. Nada pode salvar o homem, nada pode, nenhuma obra pode salvar o homem, porque todos estão debaixo do mesmo pecado, como eu acabei de ler aqui em Romanos 5, 8. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da sua glória, e todos carecem da sua misericórdia. Você carece, meu querido ouvinte, amigo da palavra de Deus. Toma decisão hoje, enquanto você está vivo. Aqui está uma porta aberta. Deus colocou essa igreja aqui para contemplar a sua vida nesta noite, que virá nesta tarde, neste dia. Toma decisão hoje, toma decisão agora, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais,
A nossa vida é como vapor, a nossa vida é como um sopro. Hoje estamos aqui, quantos de nós muitas das vezes recebemos notícia: fulano de tal morreu, ciclano morreu, e é verdade, eu estou aqui agora, mas daqui um segundo eu não posso estar mais. E para onde vai a nossa alma? E para onde vai a sua alma? Eu quero deixar o convite para você nessa tarde. Os obreiros se encontram aqui, as obreiras, pastor, missionária, para orar por sua vida. Você sozinho você não vai conseguir. Por isso Jesus colocou essa igreja aqui. Há um propósito de Deus. A palavra de Deus me lembra ali de Noé, quando Deus fala para Noé construir uma arca. Quantos ouviram Noé, mas não deram crédito? Até que um dia Deus mandou o dilúvio, e Deus, sabendo que o homem ia se arrepender e abrir a porta da arca, Deus selou ela por fora. Só salvou Noé e sua família, porque a porta é estreita, irmão, larga, é espaçosa, é a porta que conduz ao inferno, à perdição, e são muitos que entram por ela. O cardápio é grande, as ofertas é grande. O mundo está cheio de oferta nas redes sociais, nas mídias você vê, é show, é entretenimento, é tanta coisa. É porque o diabo, ele quer te enganar, ele é enganador. Jesus mesmo falou, ele fala daquilo que ele é feito, a mentira. O diabo é mentiroso, e ele mente desde o princípio. E ele está te enganando, dizendo que a vida é isso aqui e é agora. É mentira do diabo. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano para a tua família. Deus tem um plano para os teus filhos. Plano de paz, plano de salvação, plano de liberdade, plano de vida eterna. Aí eu faço a pergunta: tu quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Ou você vai morrer sem confessar a Ele? Para finalizar, caminhando para o final, Romanos 10, 19, diz assim a palavra do Senhor: você tem que fazer isso aqui, ó, em público. Jesus fala: se tu me confessares diante dos homens, o meu Pai vos confessará diante dos anjos dos céus, quando Ele vier sobre a sua glória. Diz assim, Romanos 10, 9 e 13. Em Atos, Romanos, aleluia, Jesus. Romanos 10, 9 e 13. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É preciso você confessar, é preciso você declarar publicamente que você recebe o Filho de Deus como seu único, como seu legítimo e único e eterno Salvador. Se você não declarar isso diante dos povos, diante das pessoas, da sua parentela, é um desafio, como veio para mim, veio para cada um aqui. Você tem que se expor diante das pessoas e dizer: agora eu estou debaixo do sangue de Jesus, agora eu sou um filho de Deus, agora eu não sou mais criatura, agora eu sou filho de Deus, como a missionária Sinara leu aqui. Todos os quantos receberam, Ele deu o poder de serem feitos filho de Deus, mas não da vontade do homem, não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E eu te convido nessa tarde
porque a fé está sendo gerada no teu coração. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A decisão está na tua mão. Jesus já fez a parte dele. Você vai para o inferno se você quiser, porque há uma salvação para você, há uma salvação para a sua alma. E Jesus não quer que você se perca. Jesus não quer que você se perca. Jesus não quer que você vá para as trevas exteriores, aonde o verme não morre, o fogo não se apaga, aonde há dor e ranger de dente. E muitos estão indo para lá, irmão. E essa igreja está aqui com o propósito de você vir aqui e receber Jesus como suficiente e eterno Salvador. Eu deixo o convite para você nessa tarde. Daqui a pouco vamos ter a escola bíblica dominical, e às 19 horas o grande culto público. Fica um convite para você nessa tarde, e receba essa palavra e as palmas que louvam o Senhor. Amém?